E o tema da nossa entrevista de hoje é o chamado à santidade. Próximo domingo, dia 1º de novembro, a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. E nós temos a alegria de receber aqui, no programa Pai Eterno, o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o Padre João Paulo dos Santos Souza, a quem nós acolhemos com muita alegria, Padre. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Marcos. Obrigado, Vanessa. É uma alegria poder participar aqui com vocês pela primeira vez, né, com esse novo formato. De fato, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Olha aí. E é um privilégio, né? Para falar de santidade é Padre João Paulo dos Santos. Então não teria pessoa melhor, né? Estamos em casa para falar santidade. O Padre João Paulo, que assumiu recentemente a reitoria do Santuário Basílica, também já está rezando conosco a novena dos filhos do Pai Eterno. E, Padre João Paulo, eu creio que a pergunta inicial para essa nossa conversa é a gente perguntar, né? O que é a santidade? Especialmente nesse tempo. A gente vê aí, tem Santo Afonso, tem São Geraldo, né? Tem tanto São Clemente, Santa Teresinha, Santa Rita, tantos santos. Mas o que é a santidade? Então, eu acho que é um tema muito importante e necessário para a gente, porque toda a igreja, ela é chamada a ser santa. E ser santo, às vezes nós pensamos que é uma coisa extraordinária. E, na verdade, o que é ser santo? Ser santo é, no ordinário da nossa vida, viver com intensidade e tudo aquilo que nós fazermos com amor. Eu acho que isso é que dá o diferencial e é isso que nos torna santos. Porque, na verdade, o chamado que nós recebemos é para sermos semelhantes a Deus, que é bondade, que é amor, que é ternura. Assim como Deus é santo, nós somos chamados também a participar da santidade de Deus. Portanto, ser santo, às vezes pensamos que é algo muito distante, mas na verdade é algo a ser vivenciado no nosso cotidiano. Viver o nosso cotidiano com amor, com ternura e com misericórdia. Isso é o caminho da santidade. Então não é algo distante e nem é algo somente para os outros. A santidade é para todos nós. A igreja elege alguns como modelo de santidades que serve como exemplo para nós, mas ninguém está, por assim dizer, dispensado de trilhar o caminho da santidade. Pode ver. Padre, e às vezes a gente se depara com questionamento. A gente fala assim, somos pecadores, tão miseráveis, não conseguimos às vezes fazer o bem nas pequenas coisas mesmo do nosso dia a dia. Qual o caminho que nós podemos trilhar, né, para alcançar essa santidade? Assim, coisas práticas que podemos fazer no nosso próprio dia a dia, dentro da família, dentro da igreja. Então, às vezes nós temos a postura de pensar que a santidade não é algo possível porque nós temos limites e nós temos fraqueza. Mas o que é bonito? O bonito é justamente ver a ação de Deus por meio de nós, apesar de nossas fraquezas, isto é, fazer resplandecer em nós a santidade. É bom lembrar que a santidade, ela é um atributo de Deus. Deus é o santo, ou na linguagem bíblica, Deus é o 3 vezes santo, é o santo por excelência. Mas a gente não pode esquecer daquele princípio do livro do Gênesis. O ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é santo. Não pode os seus filhos e filhas também não serem santos. E como ser santo? Talvez a pergunta que você faz é justamente essa no nosso dia a dia. É fazendo a escolha por aquilo que nos dá dignidade, que devolve a nossa dignidade, que ajuda a reconhecer a dignidade do outro, no respeito, no acolhimento do mais fraco, é sendo voz de Deus na vida daquelas pessoas que não têm ninguém por elas, é evitando ocasiões de pecado que nos divide, que nos afasta do outro, é assumindo a nossa vida com responsabilidade, é assumindo o cuidado daqueles que nos foram confiados. Este é um modo de ser santo. Eu acho bonito, né? Você está aí com a Gaudete et Exsultate do Papa Francisco e ele nos fala justamente deste modo de ser santo no cotidiano, né? O padre com o seu jeito de ser padre, o religioso com o seu jeito de ser religioso, o pai de família no seu jeito de ser pai de família, a mãe no cuidado da família, é ser santo no lugar onde nós estamos e aquilo que o Senhor nos convidou a realizarmos sempre com amor e disposição. Isso é ser santo. E interessante, Padre, eu tinha realmente marcado aqui um trecho dessa exortação do Papa Francisco, né? Vou até mostrar aqui antes de ler, o Alessandro vai mostrar aqui para nós,
Gaudete et Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, né? Uma exortação do Papa Francisco. Alegrai-vos e exultai é o título dela, que está em latim. E o Papa fala muito bonito essa experiência da santidade no cotidiano. Exatamente, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim, o Papa está dizendo. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És um consagrado ou consagrada? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô, avó? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. E ainda o Papa chama a uma dimensão aqui bonita. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Então, eu acho isso bonito, porque às vezes nós pensamos que a santidade é para um grupo de privilegiados. E a santidade não é privilégio de um grupo. A santidade é graça de Deus para todos. Como eu disse, ela é um atributo de Deus. E Deus, na sua completude em santidade, é como se Ele extravasasse e essa sua santidade nos alcança. Por isso, não é um grupo de privilegiados, mas todos nós somos chamados a ser santos. E a gente faz um percurso bíblico, é bonito como que a própria Bíblia vai reinterpretando o que é a santidade, né? Acho que é um marco na Sagrada Escritura, o livro do Levítico, né? Sede santo, porque o vosso Deus é santo. E depois o Evangelho traduz isso, né? O Evangelho de Mateus diz assim, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E perfeição ali no Evangelho de Mateus não tem a ver com ausência de limites ou ausência de pecado. A perfeição tem a ver com a palavra grega pleroma, que é plenitude. Isso significa ser cheio de Deus. Mas Deus também não é uma ideia, como às vezes a gente pensa, né? Deus é um ser, e é um ser que pode relacionar com o nosso ser e modificar a nossa vida. Como eu disse, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é misericórdia. Se a gente vai um pouquinho além, o evangelista Lucas traduz esse perfeição talvez de um modo mais prático, né? Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Então, o que é ser santo? Ser santo é agir com misericórdia, é agir com ternura. E aí nós podemos agir com misericórdia e ternura onde quer que a gente esteja. Não é um lugar privilegiado, em todos os lugares, ser santo. Padre, nós recebemos aqui a participação da Maria Ruba Ribeiro. Ela diz assim, louvado seja Deus pelo Padre João Paulo. Também o Júnior Oliveira, que bom programa. Parabéns ao Padre João Paulo pelo grande trabalho que vem fazendo. Um abraço. E a Maria Aparecida Gomes também mandou seu recadinho, sua bênção, Padre João Paulo. Esse momento é maravilhoso. Tenho sonhado em ir à Trindade para conhecer o Senhor. Deus abençoe, será uma alegria receber cada um devota do Divino Pai Eterno ali na casa do Pai, a casa de todos nós. Olha aí que maravilha. Padre, o senhor colocou e tocou num ponto fazendo esse percurso bíblico, e é sempre bom o Padre João Paulo com essa tranquilidade que lhe é característica e pela sua notória formação bíblica, porque ele nos ajuda a entender os assuntos a partir da palavra de Deus, que é a nossa base. E às vezes a gente quer pensar no modelo de santidade afastado dessa palavra. E o Senhor nos deixou bem claro que não dá para buscar a santidade sem ter essa ligação e encontrar ali a raiz. E o Senhor falou também, talvez, das dificuldades que a gente possa encontrar. O Papa Francisco, na exortação, ele dedica um capítulo aos dois inimigos sutis da santidade, que ele fala, que seria um gnosticismo atual e um pelagianismo atual, né? O Papa coloca aqui riscos que ele vê nesse atual momento da história de nós não correspondermos a esse chamado à santidade. Como é que a gente pode se livrar desses inimigos que
às vezes tentam nos afastar do ideal da santidade. Então, exatamente. Às vezes a gente pensar que a santidade é um mérito meu, é porque eu sou muito bom, então eu, digamos, conquistei, mas é mérito meu. Não, a santidade, ela é um atributo de Deus e Deus, na sua bondade, extravasa a sua santidade e nos alcança. Portanto, é uma graça, é um dom que o Senhor nos concede. E a gente precisa se desvestir, às vezes, desse sentimento de prepotência, porque no fundo, é a ideia de pensar assim, não, a santidade é somente para alguns e eu faço parte deste grupo, portanto, os outros não são santos. E aí a gente cai no grande erro de pensar que o pecado do outro me faz mais santo. E não é verdade, isso não é verdade. Porque se a gente entra por aí, então a gente se distancia do Evangelho. O pecado do outro não me faz mais santo. Tanto que às vezes temos essa tentação de querer expor a fraqueza, o pecado, o limite do outro, porque nos dá uma falsa sensação de que nós somos melhores. E não é por aí o caminho da santidade. Ao contrário, o caminho da santidade é o caminho do esvaziamento, o caminho da humildade. Tanto que na festa de Todos os Santos, qual é o evangelho que nós ouvimos? As bem-aventuranças, que apresenta o caminho da santidade como caminho de felicidade. Mas o que é a felicidade evangélica? É o caminho da pobreza de espírito, de assumir às vezes a aflição da nossa vida, é a fome e sede de justiça, é às vezes ter a força para superar as perseguições por causa da nossa adesão a Deus e ao seu projeto. Portanto, esse é o caminho da felicidade. Então, o risco que a gente tem é justamente este, um de pensar que nós alcançamos a santidade por causa da nossa própria força, e o outro é de pensar que o pecado do outro nos faz mais santo, e por isso a santidade faz parte de um grupo de privilegiados, o pelagianismo, que acha que a santidade é só para um grupo de privilegiados. Então, para ser santo, nós não precisamos fugir deste mundo. Ao contrário, a santidade deve ser testemunhada neste mundo. É também evangélico, Jesus mesmo diz: eu não sou deste mundo, mas eu vim para este mundo e para salvar este mundo. Aqui é o lugar que nós devemos dar testemunho da santidade. Padre, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Desde que eu estava já no conhecimento da fé, eu sempre me senti muito atraída pela vida dos santos, que eu acho que edifica muito a nossa alma. Mas eu me achava assim, distante de tudo aquilo, A gente via milagres, grandes coisas que os santos faziam. E por uma devoção em especial a Santa Teresinha, que mostrava uma simplicidade muito grande, ela falava, não precisa fazer grandes coisas, mas faça tudo com amor. E assim, eu tentei trazer essa realidade para dentro da minha casa, como esposa, como mãe. A cada coisa que a gente faz, que a gente às vezes quer reclamar, mas a gente se dedicar, se redobrar no amor para viver uma vida de santidade. Que papel os santos têm na nossa vida para que a gente possa trilhar esse caminho como eles? Essa devoção é importante aos santos? É muito importante a gente tê-los diante de nós. Por quê? Porque eles nos ensinam que, sendo gente como a gente, eles puderam ser exemplo e testemunho de pessoas plenas, isto é, cheias de Deus, que foram capazes de esvaziar-se de si mesmo para que a vontade de Deus se realizasse neles. Então, nós precisamos de exemplo, nós precisamos de testemunhas, de modelos para nos encorajar a também fazer este mesmo caminho. Não significa que todos nós, devemos ocupar lugares nos altares das igrejas. Não é isso. Mas significa que nenhum de nós está dispensado de, em nossa vida, acolher a graça e trilhar o caminho da santidade. Este é o caminho que todos nós devemos percorrer. Portanto, a Igreja elege alguns exemplos, alguns testemunhos, para que, olhando para eles, nós possamos dizer: vejam, eles, humanos como nós, assumindo a realidade do seu cotidiano, mas fazendo com intensidade e com amor, alcançaram a graça da santidade. Portanto, eu também, humano como ele, apesar de minha limitação e de minha fraqueza, se me disponho para ser pleno de Deus, posso experimentar também a graça da santidade. O senhor teve uma frase na fala anterior que me tocou muito, que é que o pecado do outro não me faz mais santo. E às vezes é uma coisa que me incomoda, que eu vejo no cotidiano, especialmente agora com redes sociais, em que as pessoas se expõem com muita facilidade, têm muito acesso, é de as pessoas acharem que só existe um caminho para a santidade, ou melhor, só há uma forma, só a minha forma de responder ao chamado de Deus, a minha forma de ser igreja, a forma como eu vejo a igreja, é que é a forma correta. Como é que a gente pode
combater, se é a melhor palavra, isso de maneira pacífica, evangélica e de maneira santa? Então, às vezes a gente, de fato, elege um único modelo e a gente pensa que não é possível, por outro caminho, alcançar a graça da santidade. E aí basta a gente olhar, por isso que eu acho importante a festa de Todos os Santos, porque ali nós temos pessoas que viveram experiências muito diversificadas e de modo diversos puderam, cada um do seu modo e no seu lugar, fazer a experiência da santidade. Cada um de nós tem um modo de ser diferente. Nenhum de nós é igual a ninguém. E que bom, acho que a beleza da igreja é justamente isso. Nós somos diferentes. No encontro dos diferentes, a vida se torna mais bela e fecunda. Imagine se todos nós tivéssemos os mesmos dons e os mesmos carismas. Acho que a vida da igreja seria um pouco sem graça. Isso não é de hoje. Paulo já ensina, né, que a igreja ela é feita de vários dons e carismas. O grande risco que nós temos é de esquecer o carisma e o dom supremo, que é o dom do amor. Lembra do capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios? Caridade. Todos os dons são importantes e devem ser colocados a serviço. Mas se a gente não o realiza com amor, então ele perde todo o seu sentido. Então temos dons diferentes e a vida da igreja se torna mais bela e fecunda quando a gente sabe reconhecer a diferença dos dons e carismas. Então é importante a gente saber respeitar o modo de ser do outro, o carisma do outro. Ninguém deve ser igual a ninguém e é justamente isso que dá beleza. Às vezes se torna até pesado, né? Porque as pessoas, de certo modo, cobram que a gente tenha o mesmo carisma, o mesmo jeito de ser que outras pessoas. Mas não é assim. Cada um de nós, com o jeito de ser próprio, pode ser sinal de santidade. É verdade, padre. E várias mensagens chegando, a gente não vai conseguir registrar todas, mas eu quero ler algumas aqui. Vou até olhar aqui o Instagram para ver como é que Olha por tá. aí, Marcos. A Maria Rita Rodrigues. Padre, o senhor me passa uma paz muito grande. Que Deus o abençoe poderosamente a sua vida. A Remédios Monteiro pede sua bênção, Padre João Paulo. O senhor é uma pessoa muito simples e rogo ao Divino Pai Eterno que lhe dê sabedoria para bem conduzir o santuário. A Alzira Santos, que bênção poder conhecer um pouco mais do querido Padre João Paulo. Sempre agradeci muito a Deus pela minha profissão. Como médica, sigo tentando conquistar a santidade, dando testemunho do amor de Deus para todos que atendo, e principalmente dentro de casa e na família. Olha que exemplo bonito, Que né, bom. padre? Que Deus as abençoe. São exemplos, são testemunhos de que é possível, sim, viver a santidade. Só um comentário, né, que as pessoas dizem, o senhor é muito sereno. Eu acho que é uma graça, é um dom. Por mais que a gente passe por situações difíceis, né, às vezes até mesmo pesadas, mas eu acho que quando a gente tem diante da gente aquele que é a nossa esperança, então a gente passa por tudo isso com ternura, sem perder de vista o caminho que a gente precisa percorrer. Não significa que a vida seja fácil, mas quando sabemos quem é a nossa esperança, então a vida se torna mais serena. Não é que não soframos, que não tenhamos dificuldade, mas sabemos em quem está a nossa esperança, né? Cristo crucificado. E nele nós podemos encontrar a força para superar todas as nossas dificuldades do dia a dia. Padre, em quem o senhor se inspira para buscar e viver a santidade? Tenho vários exemplos, né? Eu creio que o exemplo maior para mim como redentorista, Santo Afonso, primeiramente, né? Um homem muito apaixonado por Jesus Cristo e não um Jesus idealizado, como eu disse, mas um Jesus encarnado na história, por isso ele era capaz de ver Jesus nas pessoas que sofriam, sobretudo nos abandonados da igreja e da sociedade. E um outro grande exemplo também de santidade, sobretudo por causa da sua simplicidade, também redentorista, São Geraldo Magela. Por quê? Porque ele nos ensina que a santidade não está no muito fazer, nem no muito viver, mas no modo com que fazemos e a intensidade de amor que nós colocamos naquilo que nós realizamos. Morreu jovem, mas inteiramente dedicado a Deus. Tem tantos outros exemplos, né? Mas só para citar 2 exemplos de que me inspira o caminho da santidade e a gente busca diariamente, são esses, além de pessoas que convivem comigo, que são verdadeiras inspirações do caminho da santidade. Tem muitos confrades, amigos, familiares, que são modelos, sim, de santidade, pessoas da comunidade que dão a sua vida ali servindo a comunidade por amor, que são modelos, são exemplos de santidade.
Olha aí que maravilha, né, E Vanessa? só de conversar com o Padre João Paulo já traz uma tranquilidade, assim, Traz, né, Marcos? pacifica o nosso coração. Temos aqui a mensagem também da Neide. Ela fala assim: Padre, sua bênção. E elogia por tudo aquilo que ficou gravado no seu coração e diz de maneira muito especial sobre essa realidade da santidade. E também o Aurélio Tedeschi, ele fala assim: que bênção estar ouvindo e aprendendo com o nosso reitor, Padre João Paulo. Assunto este de ser santo ou sobre a santidade. Sua bênção, Padre João Paulo, que o Pai Eterno continue lhe iluminando e derramando sobre o Senhor muita sabedoria. Olha que carinho maravilhoso, né, Padre? Amém. A gente precisa, né, desse carinho. A gente sabe que a oração dos nossos irmãos são muito importante para que a gente assuma com fidelidade a missão que o Senhor nos confia. Isso. Santidade é essa proposta que a gente vai fazendo a cada dia. Também quero registrar aqui a participação da Leide e do Arthur, que estão acompanhando a gente direto do povoado de Petrolândia, em Queimadas, na Bahia. A Nath Meireles, minha avó Ruth, está sempre ligadinha no programa. Parabéns a todos, ela ama. Então, ó, um beijo para a vovó Ruth, da Nath Meireles. Que bom que a senhora está acompanhando, rezando conosco. Também a Helenita Felipe diz que está participando, acompanhando o nosso programa direto de Guanhães, em Minas Gerais. Muitas participações aqui e pensando para nós no exemplo da santidade, né? Nesse chamado à santidade. Padre João Paulo, aqui na nossa Trindade, aqui no estado de Goiás, nós temos um exemplo muito bonito de santidade e de alguém que pôde proclamar as maravilhas do Pai Eterno, do que ele fez e faz na nossa vida, que é o Padre Pelágio Salter, né? E que tão logo nós desejamos que a Igreja reconheça esse processo que já está em andamento. Que marcas da vida de Padre Pelágio podem nos inspirar hoje à santidade? Eu acho que a primeira marca da santidade na vida do Padre Pelágio é justamente o desapego, né? Um homem totalmente desapegado. Quando a gente fala de desapegado, não significa que ele deixou coisas que eram supérfluas. São coisas que eram verdadeiramente importantes. Sua família, sua pátria, e tudo isso por causa de uma missão. Não é deixar por deixar, mas deixar por um amor maior, deixar por Jesus Cristo. Veio em uma missão e nunca mais voltou para a sua terra. Portanto, deixou família, deixou pátria em sinal de amor, em sinal de desapego por causa de uma missão maior. E depois, uma outra coisa que é muito marcante na vida de Pelágio era o cuidado pelos mais pobres e pelos doentes, né? Eu acho que esse cuidado faz resplandecer o mesmo cuidado de Jesus por aqueles quando Jesus caminhava pela Galileia e pela Judéia. Os preferidos de Jesus sempre foram os preferidos também de Pelágio. Então, acho que são marcas que nós herdamos e que também nos encoraja a seguir este mesmo caminho. Sabe o que eu acho interessante? A santidade atrai, né? O senhor falando de Padre Pelágio, eu sei por histórias da minha família, da minha mãe, da minha avó, que contava que Padre Pelágio, quando ele ia dar a bênção dos enfermos ali na matriz de Campinas, lotava a igreja. Por quê? Porque a santidade atrai. Quando nós estamos na missão que é de Deus, nós acabamos atraindo outras pessoas também para essa realidade de Deus, né, Padre? Sem dúvidas. É aquilo que eu digo, né? A santidade é um atributo de Deus. E Deus é essa força que nos atrai para junto dele. Então, em nós resplandece a santidade. Repito, a santidade não é nossa, por isso não podemos pensar na meritocracia, né? Fui eu que alcancei a santidade simplesmente com as minhas forças. A santidade é de Deus e ela reflete em nós. E aí eu faço uma ligação com a festa que nós celebramos de Todos os Santos, porque é celebrar todos aqueles que a igreja reconhecem como santos, mas é também celebrar a vocação da igreja. Todos nós, né? A igreja celeste e a igreja peregrina neste mundo. Cada um de nós que fazemos a comunhão unidos ao único santo, Deus, o seu Espírito. Mas se não trilharmos o caminho da santidade, não podemos ser fiéis à nossa vocação cristã. A vocação da igreja é a santidade. Olha aí que maravilha, né? Essa conversa agradável com o Padre João Paulo que nos inspira à santidade. E eu gostaria de encerrar com mais um trecho aqui da Gaudete et Exsultate do Papa Francisco. Ele diz assim: não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo,
A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Exatamente, eu acho bonito isso, porque mais uma vez nos remete àquela realidade de que Deus não é simplesmente uma ideia, Deus é um ser. E quando nós dizemos que cremos, nós estamos falando de um encontro de dois seres, o ser de cada um de nós e o ser de Deus. E não basta dizer que Deus existe. A pergunta fundamental é: qual a diferença deste Deus que eu digo que existe para a minha vida? Que diferença ele faz na minha vida? Porque simplesmente dizer que Deus existe não nos faz diferente de um ateu, por exemplo. A questão é: o que esse Deus modifica na minha vida? E aí eu acho que entra o tema da santidade, porque se Deus é santo, não há outro caminho a não ser o caminho da santidade. E outra coisa que eu acho que é importante a gente sublinhar é que, às vezes, pensamos que a santidade nos faz tristes, né? Que a gente precisa estar com o rosto cingido, sempre de cabeça baixa, porque isso é ser santo. Tanto que o título da própria exortação diz: alegrai-vos e exultai. Portanto, a santidade é alegria, ou as bem-aventuranças, conforme celebraremos no dia de todos os santos. Porque ser santo é ser feliz junto de Deus. Apesar das dificuldades e das tribulações, Deus está presente, por isso eu sou feliz. E não é qualquer felicidade. A nossa felicidade é o próprio Jesus. Cristo é a nossa felicidade. Então, creio que este é um caminho possível e necessário para todos nós. Verdade, nós queremos trilhar este caminho com muita fé, com muita força, com muita confiança. Padre João Paulo, obrigado, viu, pela sua disponibilidade, estar conosco nessa tarde. Tenho certeza que aqueles que se manifestaram gostaram demais de estar aqui conosco, ouvindo o Padre João Paulo. No domingo, final de semana, a vida pastoral do santuário, né, repleto aí, você acompanhando conosco. E um destaque especial porque domingo, primeiro domingo, dia de Todos os Santos, nós temos a nossa segunda novena em preparação à Romaria do próximo ano, né, Padre? Exatamente, já daremos o segundo passo preparando-nos para a Romaria do Divino Pai Eterno. Portanto, nesse próximo domingo celebraremos a segunda novena preparativa para a festa em louvor ao Divino Pai Eterno às 10 horas da manhã, de modo especial, a partir do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Aproveitando que o senhor está aqui, vamos pedir uma bênção, não é, Vanessa? E várias pessoas pediram para o senhor conceder uma bênção, especial uma bênção nos levando, né, a esse caminho de santidade. Claro, agradecendo então, Vanessa, Túlio, pelo convite de estar aqui, agradecendo a cada um que nos acompanha, todos os dias acompanha vocês, peçamos esta bênção. A bênção é sinal de reconhecimento da graça de Deus na nossa vida, para que a gente possa ser também bênção na vida das pessoas. Então, acolhamos com carinho esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desça sobre cada um de nós e nossas famílias a alegria, a paz, a esperança, o amor, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha aí que bênção